O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SIMPRO-RS, dá as boas-vindas a todos os participantes da segunda edição do Seminário Nacional Profissão Professor, que tratará do tema a amplitude da função docente e a sua remuneração. Com periodicidade anual, o Seminário Nacional Profissão Professor tem como objetivo promover o debate de profundidade sobre os principais problemas da atividade docente do ensino privado brasileiro. Temos a honra de registrar a parceria e o apoio das entidades, cujos representantes convidamos para compor a mesa de abertura do seminário. Professor Valdir Graniel Kim, coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Rio Grande do Sul, FETSul. Professor José Ribamar Barroso, coordenador da Secretaria de Organização Sindical da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, CONTEE. Doutora Aline Veiga Borges, diretora de Assuntos da Cidadania da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 4ª Região, AMATRA 4. Dr. Paulo Luiz Schmidt, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Dr. Antônio Vicente Martins, presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, AGETRA. Doutora Silvia Burmeister, diretora financeira da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT. E o professor Marcos Júlio Fur, representando a direção colegiada do SIMPRO-RS. Registramos ainda a parceria do Ministério Público do Trabalho da 4ª Região, MPT 4. Convidamos os presentes para, em pé, cantarem o hino nacional brasileiro. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida,
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, olá, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Convidamos agora o professor Marcos Júlio Fur, da direção do Simpro-RS, para fazer o uso da palavra. Meu prezado professor José Ribamar Barroso, coordenador da Secretaria de Organização Sindical da CONTE, prezado colega professor Valdir Granialquim, coordenador-geral da FETSUL, prezado Dr. Paulo Schmidt, presidente da ANAMATRA, meu particular amigo, ex-diretor do Simpro-RS, prezada doutora Aline Veiga Borges, diretora de Assuntos da Cidadania da AMATRA, prezada doutora Silvia Burmeister, diretora financeira da ABRAT, prezado doutor Antônio Vicente Martins, presidente da AGETRA. O Simpro-RS quer manifestar seu mais efusivo agradecimento a todas as entidades representadas pelos senhores nesta parceria para a promoção do 2º Seminário Nacional Profissão Professor. Às entidades mencionadas, seus representantes, quero adendar o agradecimento à seccional da OAB do Rio Grande do Sul, cuja representante, por razões de trânsito, não conseguiu estar aqui, e também ao Ministério Público do Trabalho, que justificou também a sua ausência em função de outros compromissos, mas que integra a parceria para a realização desse evento. A todos os presentes, nossa saudação de boas-vindas e agradecimento pelo interesse e pelo prestígio que a presença de cada um agrega a este evento de debate e aprofundamento da condição profissional dos professores no ensino privado brasileiro. Em maio de 2013, inauguramos aqui, neste mesmo local, esse espaço de reflexão e debate sobre o tema atividade extraclasse dos professores, com a parceria da maioria das entidades que estão hoje aqui mais uma vez, e a presença, tenho certeza, de muitos de vocês. O temário da primeira edição do seminário virou livro, cujo lançamento está programado para o final do dia de hoje, no encerramento desse seminário, e para o qual convido todos vocês a participarem. Em 1988, por ocasião das comemorações dos 50 anos de fundação do Simpro-RS, realizamos um painel que tinha por temário o seguinte questionamento: professor, bico, sacerdócio ou profissão? A baixa remuneração, as precárias condições profissionais dos professores e o pouco reconhecimento social naquela época motivaram o questionamento expresso no título do evento. Passados 26 anos, a consolidação da condição profissional dos professores continua sendo a essência da luta do Simpro-RS e de todas as entidades sindicais representativas de professores no Brasil. Por isso, nessa segunda edição do Seminário Profissão Professor,
a discussão sobre a diversidade da função docente, os parâmetros de remuneração desta gama de atividades que a caracterizam e também o próprio direito à remuneração de toda a presença e participação dos professores nas oportunidades e atividades requeridas pelas instituições. Estreamos o Seminário Nacional Profissão Professor com a discussão sobre o trabalho que é feito pelos professores fora das instituições e fora da carga horária contratada, sem remuneração e sem limitação de tempo, comprometendo o direito consagrado ao descanso. A nova realidade do ensino privado nos obriga, no entanto, a pautar reconhecimento e remuneração do trabalho realizado no próprio ambiente das instituições de ensino. Sim, reconhecimento. Estamos na contingência de lutar pelo reconhecimento de trabalho. Que trabalho é? Na forma de atividades desenvolvidas e presenças requeridas, denominadas, muitas vezes, como colaborações, qualificação, ou mesmo atividade social, para as quais se permitem as instituições nos convidar. E muitas vezes com destacada ênfase neste convite. A diversidade das atividades tem se prestado a muitas investidas para a economia de custos no ensino privado. É nessa perspectiva que nos vimos na contingência de defender um padrão remuneratório para todas as tarefas e atividades que constituem a nossa função. O cenário educacional se modificou muito desde os anos 80. Os protagonistas do ensino privado mudaram muito. Tornaram-se players de um mercado marcado pelo acirramento concorrencial face a uma oferta pública que, apesar do crescimento nos últimos governos, não consegue romper a barreira dos 30%. A mercantilização da educação é hoje o grande fator adverso que desafia a atividade profissional e as condições de vida dos professores. É no âmbito desta mercantilização que estamos na contingência de resgatar e reafirmar a função docente em toda a sua amplitude e complexidade, e especialmente defender o direito à remuneração da integralidade do trabalho requerido para o desempenho dessa função. As parcerias constituídas para a realização dos seminários Profissão Professor, marcadamente do âmbito jurídico, evidenciam que é na interpretação legal e normativa, na esfera judicial, que a luta dos professores mais tem se desdobrado. A pouca disposição ao diálogo e as parcas negociações, cada vez mais restritas por parte dos representantes patronais do ensino privado, uma legislação trabalhista estagnada e uma legislação educacional que historicamente desconhece e desconsidera qualquer aspecto trabalhista constituem os marcos da adversidade que pauta o nosso ciclo de seminários Profissão Professor. Os organizadores e apoiadores dessa segunda edição manifestam a sua entusiasmada expectativa de que as exposições de nossos palestrantes, as colaborações dos inscritos e as sínteses e os encaminhamentos que possam ser extraídos desse evento possam contribuir para o reconhecimento da amplitude da função docente, para a remuneração integral do trabalho que a constitui e, de forma mais abrangente, contribuam para a consolidação de uma profissão professor. Desejamos a todos um bom seminário. Obrigado. Convidamos agora o professor Valdir Graniel Kim, da FETSul, para fazer uso da palavra. Em nome da FETSul, a Federação dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul,
queremos parabenizar o Simpro-RS por mais essa iniciativa de um espaço importante de reflexão, de formação, mas principalmente uma oportunidade de podermos repensar esta profissão, este lugar, né, do professor. A FETSul é uma entidade que, aqui no Rio Grande do Sul, articula o Sindicato dos Professores da Rede Privada e o Sindicato dos Técnicos Administrativos, né, da Rede Privada do Rio Grande do Sul. E temos muito prazer em poder estar participando desse momento de construção e entendimento acerca de uma das mais importantes e significativas profissões de toda a cultura humana, o professor. Eu, quando me avisaram hoje pela manhã que teria direito a fazer uma intervenção, né, pensei o que dizer. E me lembrei que ontem, à noite, antes de viajar durante a noite para cá, ministrava uma aula no curso de psicologia. Né, eu tenho uma dupla formação na área da filosofia e na área do direito, mas como aqui tem pessoas muito mais capacitadas na área do direito e vão falar sobre isso, decidi fazer uma breve reflexão a partir da perspectiva da filosofia. Tá? E me lembrava do quê? Que no século V a.C. se debatia a profissão professor quando os filósofos criticavam os sofistas, talvez os primeiros professores, tá, da história da cultura ocidental. E lá já se discutia e se criticava se tinha o direito ou não de cobrar por as suas aulas, pelas suas lições. Quer dizer, este lugar, a profissão do professor, ela remonta aos primórdios da cultura ocidental. A educação é a possibilidade efetiva que temos de nos constituir como sujeitos humanos. Me lembrava do mito da caverna de Platão, que o debate fundamental se dá em torno do conhecimento e da própria educação, aonde Platão nos diz que a possibilidade efetiva de sairmos da caverna é através do conhecimento e da educação. E nós, professores, temos um papel fundamental neste processo. No mundo contemporâneo, infelizmente, nós temos uma situação de degradação de todo o processo da educação e, em especial, da profissão professor. Precisamos, com urgência, aprofundar esse debate, precisamos, com urgência, rediscutir o papel e o lugar do professor, desta profissão, sob o risco de, fazendo uso da metáfora de Platão, permanecermos todos no fundo da caverna. Espero e tenho esta expectativa que esse debate, que esta reflexão possa nos oportunizar um momento de esclarecimento e de perspectivas de avanço na legislação trabalhista e, muito especialmente, nas condições de trabalho de nós, professores. Muito obrigado. Convidamos agora, então, o professor José Ribamar Barroso, da CONTEE, para fazer o uso da palavra. Nesse ato, representando a CONTEE, só para justificar, a nossa coordenadora-geral, a professora Madalena, ela está numa atividade em Brasília referente ao Plano Nacional de Educação. Ela foi chamada com urgência e, infelizmente, não pôde estar. E nós, aqui nesse ato, representamos a Confederação. É com muita honra que eu volto aqui a Porto Alegre, né? Sempre, para mim, a fria e bela Porto Alegre. Eu sou de Belém, sou do Pará, meu sindicato lá é o Simpro Pará, a temperatura varia em 30 graus, aqui está em 15, está próximo. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu também estou aqui vindo com uma expectativa muito grande. É um debate que nós, na CONTEE, estamos fazendo da função docente, os limites que isso tem. Eu também estou em sala de aula e no Pará tem uma comida que é feita com a folha da mandioca, né, a gente chama de maniçoba.
Você coloca muita folha dentro da panela, ferve por 7 dias para fazer a comida, é delicioso. E um dia desse um aluno me perguntou: professor, cadê o professor Maniçoba? Aí eu fiquei assim: vem cá, o que é isso, professor Maniçoba? Ah, é um professor que ele entra aqui com um monte de apostila e dá para a gente, dá muito papel, dá muita folha. Aquilo me trouxe uma reflexão, né? Como é que o aluno passa a ver a função do professor, né? Então, o professor deixou de ter a função de ensinar e passou a ter a função de cumprir tarefa nas escolas. E isso me preocupa muito, que a gente está deixando de ser o professor que ensina e passando a ser o professor tarefeiro, porque a escola te enche de tarefa. Pior disso, essa tarefa não é remunerada. Então, a gente faz aqui o apelo ao corpo jurídico que vai fazer parte desse debate, que reveja seus princípios em relação a isso. A gente está tendo um trabalho muito grande de conscientizar o professor da importância que é educar nesse país, um país continental como é o Brasil, de norte a sul, com diversas realidades, com diversas condições de trabalho. Mas ninguém quer mais ser professor. Porque ele diz isso: eu vou trabalhar sábado, domingo, feriado, vou corrigir um monte de prova, elaborar dezenas e dezenas de aulas para turmas diversas, e no final o meu salário não compensa. Então precisa ser visto essa relação da remuneração do professor com a sua função. Outro dado importante também, que é uma expectativa que a gente faça aqui nesse debate, é sobre o novo mercado de trabalho, que ele ultrapassa a sala de aula. Os nossos professores, eles davam aula numa relação física de um espaço geográfico que era a sala de aula. Hoje não. Hoje, muitos de nós damos aula pela internet, damos aula da nossa casa, entramos nos computadores 24 horas por dia. Então, a função docente ela vem ultrapassando a sala de aula. E como mensurar isso? De que forma o contrato de trabalho, esse é o apelo que eu faço ao lado jurídico do debate aqui, de que forma esse contrato de trabalho vai ser regulamentado. As nossas convenções coletivas não estão mais conseguindo alcançar a dimensão disso. E somos obrigados, muitas vezes, a submeter essa condição de um trabalho que ele é real, que ele é concreto, mas para a sociedade se torna invisível. Porque amanhã, sábado, domingo, muita gente vai estar corrigindo prova, elaborando aula, enquanto que em outras categorias isso não acontece. É um trabalho que ele se torna hoje penoso, a função de professor. A nossa categoria ela está sofrendo no local de trabalho. E a gente precisa reagir, precisa fazer algo. Daí que eu quero dar os parabéns ao Simpla-RS, mais uma vez, projeta uma questão de futuro. Esse é o debate que a CONTE deve encampar, tem por obrigação fazer esse debate nacionalmente, para que a categoria possa reagir a essa realidade. Precisa que nós também, a nível nacional, enquanto entidade sindical, façamos frente aos sindicatos patronais, que eles possam ver a importância dessa função e que possam avançar nessa relação de trabalho. Para isso, é importante o suporte jurídico, que hoje o processo legal ele possa ver contra os olhos o nosso papel de professor que vai além de sala de aula. Para finalizar, eu queria fazer uma saudação aos companheiros de São Paulo que estão aqui. Também está aqui gente da base da federação, do Simples São Paulo, o ABC está aqui, eu estou vendo aqui o Jota, né? Legal está aqui também. A turma do Rio de Janeiro também que está aqui, também uma saudação aos companheiros do Rio. Santa Catarina, dando via Gi, está ali a Gi, um abraço para a Gi, tem o povo de Santa Catarina também aqui. E Goiás, né, o Santana, nosso assessor jurídico, também está aqui com a gente, da CONTE. Também um abraço a todos vocês e um bom debate para todos, que a gente possa daqui sair com uma projeção de futuro, que é uma realidade que hoje a gente precisa dar resposta a ela. Obrigado a todos. Passamos agora a palavra, então, ao Dr. Paulo Luiz Schmidt, presidente da ANAMATRA. Meu prezado amigo Marcos Fur, na pessoa de quem gostaria de cumprimentar a essa valorosa classe docente, meu amigo Vicente, minha colega Aline, eu retorno ao convívio dos professores depois de quase 21 anos de afastamento.
dia 31, num 31 de maio, eu me afastei para ocupar um cargo, né, na magistratura, onde permaneço até hoje. E revejo aqui alguns nomes. E revejo também a mesma temática que animava aquele grupo na nossa, né, ainda jovial início de atividade, lá na primeira metade da década de 80, quando queríamos ganhar, sonhávamos em ganhar a direção do Simpro. E transformar o sindicato numa entidade reivindicadora, combativa, no lugar daquele posto do INSS que lá tinha. Levamos algum tempo, enfim, mas lembro isso porque o debate gira como uma roda e as soluções não são encontradas e, aliás, vão só se aprofundando. Essa discussão de se a escola pode exigir 5 horas aula no tempo de 4 e pagar 4, não é novo. Ele já é histórico, é do DNA das pautas políticas ao longo das últimas décadas. Agora, o que nós vemos, assim como também no ambiente da magistratura, onde inventaram as tais de metas, que não interessa qual é a qualidade do julgamento, mas sim a quantidade, o mutatis mutandis não é muito diferente. É o avanço, né, das novas, da compreensão e da forma de exploração do capital, dos novos meios de produção, enfim, que são também migrados para o serviço público e também contrabandeados para a educação, porque a educação também não se faz com números, se faz com qualidade. Ontem eu recebi um e-mail de um amigo dizendo, acho que muitos de vocês devem ter visto, de 9 coisas que estão já desaparecidas ou em vias de. E começava pelo correio. Correio, empresa brasileira, coisa, vai desaparecer. Vai desaparecer isso, vai desaparecer aquilo. E a última coisa que vai desaparecer, e está em vias de, é o desaparecimento da nossa privacidade. Tudo vai para as nuvens e tudo que está nas nuvens é de domínio deles, entre aspas. Eu temo que com o projeto da terceirização, um debate que está posto no âmbito nacional, que está agora posto por meio de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, venhamos a ter, daqui a 5 anos, 10 anos no máximo, escola sem professor, hospital sem médico e sem enfermeiro, e por aí afora. Temo eu que tenhamos que incluir mais um item naquelas coisas desaparecidas daqui a uns tempos, que é a nossa capacidade de indignação, capacidade de reação e a capacidade de luta de quem ainda vive do trabalho, que é a grande maioria da população brasileira. Então, meu caro Marcos, se quero desejar sucesso nas discussões e que vocês encontrem o centro ideológico de onde partem, né, o engendramento dessa nova política, para ele reagir, também espero que daqui saia uma posição, sabe, indicadora, firme, para um evento coletivo maior, de resistência à terceirização, enfim, à precarização do trabalho, que é o que vocês também estão sentindo de uma forma ou de outra. Muito sucesso para o evento, presidente, e foi um enorme prazer revê-los. Muito obrigado. Convidamos o doutor Antônio Vicente Martins, presidente da AGETRA, para fazer o uso da palavra. Faço uma saudação ao professor Marcos Fur,
especial e, em nome desta saudação, saúdo a todos os integrantes da mesa. Faço uma saudação também muito fraterna aos colegas advogados que participam desse evento, aos professores que também contribuem nesta discussão, que é uma discussão que trata da precarização das condições de trabalho. Acho que essa é a reflexão mais importante que temos que fazer, de tratar com um outro olhar, e, por isso, a importância também da participação de integrantes do Poder Judiciário, de integrantes do Ministério Público, dos advogados e dos professores, porque é uma discussão que ela não é compartimentalizada, ela deve ser feita na sua integralidade. E ela discute as condições de trabalho e um conteúdo de precarização dessas condições de trabalho. Não só os professores, porque aos professores nós talvez possamos enxergar com mais tranquilidade esta precarização e esse novo modelo de trabalho. Mas a todos nós, aos advogados, aos juízes, nós estávamos falando aqui, antes de iniciar, eu e o Paulo, que nós estamos em casa, a doutora Aline também sabe disso, quer dizer, estamos em casa e estamos vinculados ao processo judicial eletrônico, recebendo e-mails, tratando de assuntos, e que isso é o elemento essencial, isso é o modelo de precarização que atinge a todos os professores já há muitos anos. E que antes tinha um modelo muito claro, que era o de preparação das aulas e de correção das provas. Mas hoje é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Transcende apenas a preparação de aulas, correção de provas, correção de trabalhos. É muito mais do que isso, porque agrega trabalhos de ordem burocrática das escolas. E determina que esses professores fiquem e participem de chats com alunos, enfim, de inserções dentro das mídias, chamadas mídias sociais, que esses professores, muitas vezes, trabalham ou ficam à disposição 18 horas, 16 horas, não recebendo a remuneração, evidentemente, por isso. E essa é a reflexão, e essa reflexão ela tem que ser feita pelo Judiciário, tem que ser feita pelo Ministério Público, com a sensibilidade necessária e considerando os princípios que informam o direito do trabalho, os princípios protetivos, os princípios tutelares do direito do trabalho. Então, eu saúdo novamente, a AGETRA saúda novamente essa iniciativa e espera que esse debate seja feito com esse olhar sensível e humano que todos vocês, professores, têm nos seus trabalhos. Muito obrigado. Convidamos agora a doutora Silvia Burmeister, diretora financeira da ABRAT, para fazer o uso da palavra. Na pessoa do professor Marcos Fur, quero registrar da ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, os cumprimentos pela realização do seminário, dizer que, para nós, da associação, é muito importante a participação e o debate com os senhores professores e corpos e advogados que fazem parte do corpo jurídico de cada um dos sindicatos de professores Brasil afora. A preocupação da Advocacia Trabalhista Nacional também vai no mesmo caminho da magistratura e dos professores em relação à precarização da profissão, em geral, das profissões, a terceirização. Nós, advogados, também, os colegas sabem disso, estamos lutando contra a maré com a implantação do processo eletrônico, que também precariza
a nossa profissão. Conversando agora cedo com o colega Paulo Leal, eu dizia que temo muito, na advocacia, essa questão do processo eletrônico, porque imagino, ou tenho quase certeza, que isso nos levará a um momento muito pior daqui para frente. Temo que, daqui pouco tempo, o doutor Paulo disse que dentro de 2 anos, eu espero que seja um pouco mais, nós estejamos tendo que debater a questão da formularização das ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. É um projeto que já está a caminho, já está sendo discutido, e isso preocupa sobremaneira a advocacia e também tem ligações com a profissão que hoje discutimos no seminário, a profissão professor. Por quê? Fomos ensinados a pensar, precisamos pensar para fazer as teses jurídicas, e me parece que esta realmente não é o pensamento daqueles que estão nos impondo esta precarização na nossa profissão. Então, eu quero dizer que é um prazer a Abratio apoiar e vir participar dessa discussão que levará o dia todo, e que estaremos junto com vocês sempre que precisar para combater todo esse tipo de dificuldade que nós encontramos pelo caminho. Saudar a todos, desejar a todos um bom trabalho e contem com a Abratio sempre que for necessário. Obrigada. Destacamos as presenças da senhora Silvia Salcedo, representante do Fórum das Profissões da OAB, a senhora Monique Montano, assessora pedagógica do Conselho Municipal de Educação, os dirigentes da FEPESP e seus sindicatos, os dirigentes da FETERGE e seus sindicatos, e a vereadora do PT, senhora Sofia Cavedon, vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara. Convidamos os presentes para, em pé, cantarem o hino rio-grandense.